Boa tarde, esperamos que todos estejam bem e sejam muito bem-vindos. Meu nome é Soraya e eu sou orientadora dos sétimos anos. E aqui ao meu lado está a Lúcia, que é orientadora dos sextos anos. Boa tarde a todos. Hoje nós daremos continuidade aos nossos encontros para pais e responsáveis. Anteriormente já tivemos 2 outros encontros e os temas foram escola e pandemia, que foi feito conversado conosco com a professora Thelma Vinha, a comunicação construtiva com a professora Flávia Vivaldi. E hoje o tema é educação midiática, as interações online e cyberbullying, com a professora doutora Thaís Cristina Leite Bosa. Ela é doutora em educação pela Unicamp, pesquisadora do GPEM, que é o Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Moral, especialista em relações interpessoais nas escolas e a construção da autonomia moral. Atualmente, ela é professora do curso de pós-graduação, responsável pelas disciplinas agressões virtuais e convivência online e problemas de convivência, indisciplina, incivilidade, transgressão, bullying e outras violências. Tá? Então, e atualmente ela realiza também estudos nas áreas escolar sobre bullying, cyberbullying, agressão, educação midiática e o que exatamente ela vai falar com a gente hoje, a convivência ética online. Né? Solicitamos que vocês escrevam as perguntas de vocês aqui no nosso chat para que elas possam ser respondidas. Combinado? Professora, agora é com a professora Thaís. Você vai falar depois? Agora é com a professora Thaís. Seja muito bem-vinda, viu, Thaís? Obrigada. Boa tarde, Lúcia. Boa tarde, Soraya. Eu queria começar agradecendo o Colégio Bandeirantes, né, e a Estela pelo convite para participar hoje desse webinar, né, que é voltado aí para pais e responsáveis. Eu queria dizer que é um prazer estar aqui hoje, conversando sobre um tema que é muito caro para nós, né, que é muito importante que haja esse diálogo entre a família e a escola, um tema que envolve a segurança, a integridade, a dignidade, muitas vezes, dos nossos filhos, das nossas filhas, e é um tema que eu venho estudado já há mais de 12 anos, é o tema central, né, das minhas pesquisas, dos meus estudos. Eu comecei pesquisando cyberbullying na rede social Orkut, que já nem existe mais, mas desde quando eu estava na graduação, essa foi a temática, né, do meu TCC, da minha iniciação científica. Esse tema também norteou a minha pesquisa de mestrado. Eu fiz um levantamento bibliográfico de programas educativos em diferentes contextos mundiais, né, em diferentes países, que envolviam a questão da prevenção da violência virtual. Então, a ideia era tentar encontrar como é que as escolas se organizavam para trabalhar a prevenção do cyberbullying. E agora, no doutorado, eu também desenvolvi, junto com a minha orientadora, a professora Thelma Vinha, que esteve aqui, né, com vocês há 2 semanas, nós desenvolvemos um programa educativo, né, visando a convivência ética em ambientes virtuais, enfocando, então, a questão da segurança, da melhoria da qualidade das relações, a prevenção da violência, e foi um programa desenvolvido para adolescentes. Então, é um prazer, é sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje. Eu preparei uma apresentação e aí a gente vai começar refletindo, então, sobre esse universo virtual. Acho que, como a Soraya falou, né, caso vocês tenham alguma dúvida, conforme eu for falando aqui, fiquem à vontade para me interromper e a gente vai conversando aqui sobre a temática, né? Acho que é importante a gente bater um papo aqui sobre essa questão. Então, eu vou compartilhar minha tela e vou colocar aqui a minha apresentação para a gente começar, então, refletindo, né? Então, eu queria fazer algumas perguntas para vocês, para a gente começar a pensar, né, nessa convivência online, nessas relações que se dão no ambiente virtual.
Será que existe, né, alguma diferença, como algumas pessoas pensam, entre mundo real e mundo virtual? Né? Será que o que a gente faz na internet reflete, de alguma forma, né, na nossa vida real, ou vice-versa? Será que quem eu sou, de certa forma, né, tem um impacto na forma como eu convivo nas redes sociais ou na internet? Então, eu acho que é importante a gente começar resgatando, né, a ideia que vai permear aqui toda a nossa discussão, a nossa reflexão, é que a internet, na verdade, ela é mais um espaço de convivência, né? Ela é um espaço em que os seres humanos estão ali se relacionando, né? Então a gente compreende muitas vezes esse mundo virtual, né, que a gente ouve falar, como uma extensão da nossa vida real, né? Porque ali as pessoas convivem, as pessoas constroem relacionamentos, dialogam, trabalham juntas, né? Se relacionam de forma geral, mas ali também, né, a gente tem alguns comportamentos que são destrutivos, violências, enfim, situações que são marcadas aí pelo desrespeito e que impactam, né, na vida de pessoas. Então, a internet, ela é feita de pessoas. Só que a gente está falando de um ambiente, né, de um espaço que, apesar da gente não dissociar mundo virtual e mundo real, a gente tem um mundo virtual com algumas características que potencializam alguns conflitos, né, ou algumas situações de violência que a gente pode vivenciar na internet, como o cyberbullying, por exemplo, que a gente vai conversar aqui hoje. Então, eu queria passar rapidamente por essas características, porque elas vão ajudar a gente a compreender a gravidade das situações que acontecem na internet. A primeira delas é que tudo que a gente posta, qualquer tipo de conteúdo, né, seja uma mensagem, uma foto, um vídeo, esse conteúdo online, ele tem a tendência de permanecer, né, no espaço e no tempo. O que significa isso? É muito difícil a gente reverter uma situação que foi colocada online, porque a gente não consegue resgatar, deletar para sempre esse conteúdo. Os aparelhos, né, os dispositivos móveis, enfim, celulares, notebooks, a gente tem uma facilidade muito grande de tirar print, de tirar foto das telas. Então, mesmo que eu, né, encaminhe uma foto para a Soraya, né, que é minha amiga, e 5 segundos depois eu me arrependa, se a Soraya tirou um print daquele conteúdo, eu já perdi o controle, né, daquele conteúdo. Eu não sei o que a Soraya vai fazer com ele, eu não sei se ela vai divulgar, né, eu não sei quais são as pessoas que vão ter acesso a esse conteúdo, e eu fico impossibilitada, então, de deletar algo, né, que vai para a rede para sempre, né, eu não consigo mais resgatar esse conteúdo. A outra característica é que a gente está falando de um ambiente que o compartilhamento desses conteúdos é muito rápido e ele pode acontecer, né, de uma forma rápida, mas para muitas pessoas. Então, a gente está falando de um ambiente, né, que bilhões de pessoas, 4 bilhões de pessoas hoje convivem, né, usam essa internet, as redes sociais. Então, a dimensão que um conteúdo online quando é compartilhado, né, essa dimensão, ela pode ficar fora do nosso controle. A gente não tem como ter noção, né, de onde esse conteúdo foi, para quem ele foi e quantas pessoas tiveram acesso àquilo. Outra característica, e que aí a gente vai olhar um pouco agora também para as questões dos adolescentes, é que é possível a gente criar um perfil falso, né, e com uma certa facilidade em algumas redes sociais. Então, existe a possibilidade do anonimato, existe a possibilidade né, de eu criar uma conta e não me identificar, ou me passar por outra pessoa. Então, existe essa possibilidade e é uma característica que muitas vezes dificulta, né, quando a escola ou quando a família precisa intervir em alguma situação de violência virtual. A gente sabe que existem meios, né, legais, jurídicos, para a gente conseguir
identificar, né, esses perfis que muitas vezes usam um outro nome, né, uma imagem de outra pessoa, mas por a gente estar falando de um ambiente, né, que os conteúdos estão ali circulando de uma forma muito rápida e permanentes na internet, né, mesmo que eu identifique o autor de uma agressão, de uma violência, aquele conteúdo já foi postado, ele já foi visto por muitas pessoas. Mas é possível, né, a gente olhar para essa característica aí com atenção. A outra questão, pessoal, é que há um distanciamento físico, né? Então, nós agora, por exemplo, estamos distantes fisicamente, né? Então, muitas vezes o fato da pessoa não estar na minha frente, né, presencialmente, isso impacta também num distanciamento emocional. O que significa isso? As relações na internet, os estudos têm mostrado, né, que as relações elas têm um nível baixo de empatia. Porque qual é a diferença quando a pessoa está na nossa frente? Se eu falo alguma coisa para a Lúcia, ela não gosta, a Lúcia tem uma expressão de que ela não gostou, a Lúcia se afasta, a Lúcia pode ficar com raiva, pode chorar. E isso pode regular o meu comportamento e pegar mais leve com a Lúcia, ou pedir desculpa, né? Ah, eu não quis te ofender, enfim. Na internet, como muitas vezes a gente não está vendo a reação do outro, né? Então, quando eu agrido, quando eu sou uma pessoa que coloca ali algum tipo de comentário maldoso ou desrespeitoso, ou que tem um julgamento de valor, como eu não vejo a reação da pessoa, como eu não sei se ela ficou triste, se ela quis me agredir, se ela ficou com muita raiva, né? Se ela entrou em depressão por conta de algo que eu fiz, isso faz com que nós, seres humanos, né, sejamos menos empáticos, né? A gente tende a se conectar muito menos com o sentimento das pessoas no ambiente virtual. E isso, né, muitas vezes coloca aí a gente nesse universo, nessa relação com as pessoas, de uma forma muito desumana, né? Às vezes, quando a gente tem algumas situações de violência virtual. Então, é algo que é para a gente pensar. A outra questão é que a internet ela é um espaço público. Apesar de quando a gente conversa com adolescentes e crianças, eles acreditam, né? Adultos também, acreditam que o WhatsApp é um lugar privado, que eu posso compartilhar segredos, que eu posso compartilhar coisas íntimas, né? Então, muitas pessoas acreditam nessa privacidade que esses ambientes, como o WhatsApp, por exemplo, ou como grupos fechados de Instagram, acreditam que aquilo ali não vai sair dali, né? Mas a internet é um espaço público e esse conteúdo tanto pode sair dali, como muitas vezes a gente vê, né, que começa num grupo de WhatsApp, que a gente tem pessoas conhecidas, pessoas que a gente confia, e de repente essa situação ela extrapola ali aquele grupo e vai parar até numa rede social que tem um público muito maior, julgando, agredindo também, como por exemplo o Twitter, o TikTok, né, enfim, outras redes sociais aí. Então, existe uma falsa sensação de que a gente tem um ambiente que a gente pode ter compartilhar, né, intimidade, segredos, enfim, temas, conteúdos privados, mas, na verdade, a internet ela é um espaço que é público. E aí é um lugar, né, por conta dessas características, que a gente está vulnerável, né, que a gente está sujeito aí a algumas situações não só violentas, mas arriscadas, né, que colocam em risco os nossos dados, a nossa imagem, enfim, quem a gente é muitas vezes. E aí eu queria começar conversando com vocês, então, sobre os comportamentos violentos, né? A gente sabe por estudos, né, tem diversos estudos que vão definir as cyberagressões, né, como uma forma de agressão, de forma, né, geral, mas existem tipos de agressão online e o cyberbullying é uma delas. E por que a gente vai falar do cyberbullying hoje? Porque o cyberbullying é um tipo de violência que ocorre entre pares, que ocorre entre os nossos alunos e os nossos filhos, né? Então, o cyberbullying, na verdade, corresponde a um tipo de violência online
mas que é diferente de outras formas de violência. Então, por exemplo, se um aluno faz uma página no Instagram, um perfil no Instagram, para falar mal de um professor, por exemplo, né, ou para colocar ali um professor em exposição, a gente vai chamar isso de cyberassédio e não cyberbullying, porque o cyberbullying justamente tem essa questão da relação entre iguais. E aí, então, é um tipo de violência, né, que contempla ameaças, insultos, difamações, humilhações, que são intencionais, né, que se diferem de brincadeira, apesar de muitas vezes a gente ouvir de autores de cyberbullying que só estava brincando, né, que fez um meme para tirar sarro, mas que não tinha noção que a outra pessoa ia se sentir mal. Por trás disso, né, existe uma intencionalidade de fazer com que aquela pessoa seja exposta, né, ou seja, ali fique vulnerável ao olhar, né, sujeito ao olhar ali de muitas pessoas. E esses ataques são direcionados a alvos, né, específicos, no caso, como a gente está falando de uma agressão entre pares, entre alunos, né? Então, como essa violência acontece a princípio entre pares, com potencial, né, de disseminação em larga escala, disseminação em massa, essas formas de violência às vezes atingem pessoas que não necessariamente convivem com o nosso filho, nossa filha ou nosso aluno. Então, é algo que começa entre pares, que começa muitas vezes entre pessoas que convivem na escola, mas extrapola, né, uma vez que esse ambiente é um espaço público e ali a gente convive com muitas pessoas. Só que é essa característica que vai agravar o problema, porque, na verdade, ainda que o autor, né, não se identifique, ele faça um perfil falso para montar uma página para falar mal de um colega da turma, esse sujeito que pratica o bullying é alguém conhecido, é alguém que eu me relaciono, pode ser alguém da minha sala de aula, né? Então é alguém que convive comigo, que me conhece, que sabe das minhas características, que teve acesso, né, a fotos, a informações pessoais que são minhas, né? Então é um tipo de violência que é praticado pelo próprio grupo de pares e muitas vezes é o grupo que o adolescente ele gostaria de pertencer. Né? Então, essa sensação de não pertencimento, de ser alguém conhecido, que está ali me agredindo, me expondo, é algo que agrava o problema, né? E muitas vezes faz com que pessoas não queiram voltar, por exemplo, para a escola, né? Porque não querem enfrentar no presencial, né? Essa violência que começou no WhatsApp, mas que, obviamente, continua ali no presencial. Então, quais são as situações, né, que a gente pode considerar cyberbullying? Então, por exemplo, quando eu faço um meme, né, uma figurinha, quando eu pego uma foto de alguém, faço uma figurinha e compartilho nos grupos de WhatsApp, né, com a intenção de fazer a pessoa ficar exposta, né, com a intenção de humilhar, ridicularizar alguém, essa pessoa é um colega, né, de sala, alguém da minha escola, a gente considera isso o cyberbullying. Quando a gente divulga segredos, imagens privadas, né? Então, por exemplo, a Soraya é muito minha amiga, ela me manda alguns segredos ali, a gente briga e eu pego, então, todos os segredos que a Soraya me contou no âmbito, né, confidencial e exponho aquilo, né, e divulgo aquilo para outras pessoas. Quando eu crio um perfil falso, né, como eu disse para vocês, ou eu finjo que eu sou outra pessoa para poder compartilhar informações que vão prejudicar essa pessoa. Quando a gente ofende uma pessoa na rede social, num grupo de WhatsApp da turma, né? Então tem a turma do WhatsApp do 8º ano. E muitas vezes existe um movimento até de excluir pessoas dentro desse grupo. Né, um movimento até de fazer enquete, quem acha que o fulano deve sair, né, vamos criar hashtag para a pessoa sair, e aí realmente, né, aquele sujeito ele é excluído do grupo de WhatsApp e os outros mostram, né, que ele está excluído, que ele é excluído justamente porque ele teve algum comportamento que as pessoas não concordaram, ou enfim, porque não quer que aquela pessoa participe. Né? Ou quando a gente tem o grupão do 8º ano, mas a gente faz um grupo
um menor, né, com algumas pessoas e exclui outras justamente para falar mal dessas pessoas. Então, todas essas situações, elas vão, a gente vai considerar, né, como cyberbullying, desde que envolvam crianças, adolescentes, que estejam, né, nesse nível hierárquico de igualdade, de paridade. Eu trouxe aqui um exemplo real de uma escola que nós ajudamos a escola a conduzir, né, essa situação que foi exposta no Instagram. E a situação foi a seguinte: eu não sei se vocês sabem o que é DIX, DIX. Existe um movimento, né, principalmente dos adolescentes, um movimento por exemplo, eu sou a Thaís, eu tenho um perfil no Instagram que eu tenho meus pais, meus irmãos, os meus colegas de escola, minhas professoras, enfim, é uma rede social, né, que eu adiciono pessoas do meu convívio. Mas eu faço o meu Dix, o Dix da Thaís, então tem apenas alguns amigos, né? Tem a Soraya, a Lúcia, a Estela e a Henrica, nós somos muito amigas, e eu faço esse Dix e adiciono somente as pessoas que eu quero. E nesse Dix é compartilhado coisas que eu não compartilharia no meu perfil oficial, né? Então, muitas vezes, imagens que expõem intimidade, né? Imagens que às vezes a gente não compartilharia com os nossos pais, por exemplo, cenas, né? Às vezes a gente faz alguma, sei lá, alguma festa, agora que as reuniões, né, depois aí da pandemia estão voltando, mas até pensando em situações que aconteciam antes da pandemia, então os alunos realizavam festas, filmavam ali alguma situação, né, que estava expondo alguém ou que eles achavam que era engraçado, e todos esses conteúdos eles iam para o Dix. Nesse caso, uma turma de 7º ano de uma escola começou, né, um movimento de criar esses perfis privados, essas contas que eles vão chamar de Dix, e começaram a trocar ideias com alunos da turma por WhatsApp. E aí, o que essa pessoa fazia? Ela printava, recortava, né, um determinado trecho da conversa. Então, estou conversando com a Lúcia, por exemplo. Aí eu pergunto, Lúcia, o que você acha da Soraya? Aí ela me fala o que ela acha da Soraya. Então, eles recortaram essa parte, postaram nesse Dix do Instagram, e nesse Dix do Instagram, nesse perfil privado, a Soraya estava presente. Então, ela é marcada nessa imagem. E aí começa um processo, então, das pessoas tirarem sarro da Soraya, as pessoas que estão nesse grupo mais restrito. E a mensagem, né, que a gente fez uma intervenção, a gente ajudou a escola enfim, a lidar com essa questão, estava expondo uma aluna, né? Então o aluno perguntou para o outro o que você acha da Isabela e ele respondeu: eu acho que a Isabela é uma pessoa extremamente chata, psicopata, ela sempre arranja um jeito de chamar atenção, mesmo que acabe perdendo as amigas, além de feia e burra, acha que o Juan é todinho dela. Outra situação, na mesma escola, né, um perfil privado que eles chamaram de PVD e colocaram um desenho como imagem, então era um perfil falso, né, anônimo, e um trecho que falava de um aluno também de outra sala, o João. O que você acha do Joãozinho? Viado, bicha, kkk. Então, esses conteúdos iam para o Instagram, essas pessoas eram marcadas para elas verem que eles estavam falando mal delas, mas não sabia, né, quem foi o autor dessa ofensa, quem era a pessoa que estava fazendo isso, que estava com esse movimento de perguntar para a turma o que achavam um do outro para colocar ali naquela rede social. Então, é algo que teve um impacto, claro, né, que repercutiu dentro da escola, apesar, né, de muitas vezes a gente achar que as coisas que acontecem na internet não vão ter uma repercussão ali na nossa vida real. Então, né, eu trouxe esse exemplo para ilustrar uma situação de cyberbullying em que houve aí um sofrimento dessas pessoas que foram expostas. Eu trouxe uma sugestão de podcast para as famílias, né, que estão participando aqui hoje. Eu atualmente sou gestora de projetos da Conviver e Mais. A gente trabalha com assessoria e formação em escolas, né, tanto públicas quanto particulares. E a gente realiza mensalmente um podcast que a gente aborda justamente essa relação família-escola, né? Então, temáticas que estão relacionadas
são destinadas tanto para educadores da família quanto da escola. E o último episódio, né, do mês passado, nós discutimos justamente sobre agressão virtual. E para quem tiver interesse, foi muito interessante porque a gente ouviu a diretora de uma escola que precisou lidar, né, com uma situação que expôs uma aluna de 6º ano. Então, a situação foi a seguinte, eu vou contar rapidamente só para vocês entenderem o contexto. Numa determinada escola, alunos de 6º ano fizeram uma rodinha num lugar escondido dentro da escola, uma adolescente e um adolescente ficaram, e essas pessoas que estavam em volta ficaram incentivando, filmando esses adolescentes, né, ficando ali, e o menino tem algumas ações de passar a mão no corpo da menina, e isso é filmado. E esse vídeo vai para o grupo de WhatsApp deles, que somente aquelas pessoas que estavam presentes ali tinham acesso. Só que o que aconteceu? A mãe de uma das adolescentes tem o hábito de olhar as conversas da filha, então ela viu aquele vídeo, ela ficou impressionada com os comentários, né, as pessoas ali no grupo rindo e tal, e ela manda o vídeo, então, para o grupo de WhatsApp dos pais, das famílias daquele 6º ano. E aí, quando a escola toma consciência dessa situação, o conteúdo já tinham pessoas no Canadá recebendo a adolescente, né, menor de idade, uma menina de 12 anos, sendo exposta, julgada e linchada, né, publicamente aí por pessoas não só da própria escola, da própria cidade, mas também de outros países, de outros lugares. Né? Então, é interessante ouvir o relato dessa diretora, porque ela conta como isso impactou, né, na escola e como a escola precisou intervir não só com os alunos, mas com as famílias, enfim, com a comunidade educativa de forma geral. Eu trouxe aqui algumas pesquisas que vão mostrar que, de fato, o cyberbullying é algo que acontece, né, nas nossas vidas, né, na vida dos nossos filhos, dos nossos alunos. Então, essa é uma pesquisa que foi realizada antes da pandemia, ela foi realizada em 2019, a gente ainda tem pouco acesso a pesquisas que foram realizadas depois, né, da pandemia, ou agora, durante, porque a gente sabe que a convivência em ambientes online se intensificaram, a partir do momento que a gente, então, né, teve o distanciamento social e a gente precisou se relacionar com as pessoas por meio de celular, rede social, plataformas virtuais. Então, em 2019, esses números, né, de vítimas de cyberbullying já eram grandes. Essa pesquisa, por exemplo, da Unicef, ela investigou mais de 70 mil jovens de 13 a 24 anos de diferentes países do mundo e identificou que no Brasil quase 40% dos jovens que responderam já tinham vivenciado alguma situação de violência na internet. E que as redes sociais foram o espaço, né, em que essa violência mais aconteceu, e que 36% dos brasileiros disseram que faltaram à escola depois que foram violentados, agredidos por seus pares, tornando o nosso país com o quesito, né, essa porcentagem mais alta se comparada com outros países do mundo. E aí isso vai muito de encontro com aquilo que a gente estava conversando, né? A partir do momento que, tudo bem, aconteceu no grupo de WhatsApp da sala, mas isso vai ter um impacto, né, nas relações reais que eu tenho na escola com aquelas pessoas que eu convivo na internet, né? Então, a gente tem muitos casos, a gente tem visto casos, inclusive, de alunos que abandonam, né, a escola porque não conseguem voltar para a escola depois de ter sofrido algum tipo de violência ou exposição na internet. Essa outra pesquisa também recente foi divulgada pelo TIC Kids Online. Eles fazem pesquisas, se eu não me engano, anuais, né, com crianças e adolescentes de 9 a 17 anos. E esse relatório mais recente vai mostrar justamente que o cyberbullying está presente na vida dos nossos filhos, das nossas filhas, e que a idade que isso mais acontece é geralmente ali, né, nos alunos que estão no ensino fundamental 2, final do ensino fundamental 2,
e médio. Porém, a gente tem visto que essas situações de exposição e violência na internet têm acometido cada vez mais cedo as nossas crianças, né? Então, tem crianças, de fato, de terceiro, quarto, quinto ano, que as escolas estão enfrentando problemas gravíssimos, né, de situações que acontecem ali na internet, nas redes sociais, e essas crianças, né, ainda têm muita dificuldade para lidar com esses problemas, e isso acaba tendo um impacto muito sério na vida deles. Tem uma outra pesquisa, tem uma outra parte desse relatório que vai avaliar as pessoas que testemunharam violência na internet, né? E aí 43% dos pesquisados viram já alguém ser discriminado na internet, e aí 7% dessa população disse que se sentiu discriminado. Então, o motivo pelo qual a pessoa foi discriminada, né, ou testemunharam ali a agressão, está ainda muito relacionado com a questão do racismo, da aparência física, da questão, né, das pessoas gostarem de outras pessoas do mesmo sexo, né, então de homossexualidade, e pela questão da religião também. Então essas são as principais causas aí de violência na internet. E essa pesquisa, vocês querem falar, meninas? Abriu o microfone? Pode falar. Surgiram duas perguntas quando você estava colocando a questão, né, da mãe acompanhando a rede social aí, né, da filha, do filho. Isso. E o quanto os pais devem, né, olhar a rede social, o WhatsApp, ou isso seria invadir a privacidade do filho, né? E a outra questão considerando, né, as denúncias que o Facebook sofreu essa semana, se você concorda que as redes sociais devem ter censura para menores. Então, essas duas questões, né, como você está trazendo a pesquisa e relatou aí uma situação, então, o quanto os pais devem acompanhar. Exatamente o que eu vou falar agora. Então tá bom. É exatamente o que eu vou falar agora. Só antes da gente entrar nessa questão da idade, né, das situações que aconteceram, só para deixar claro aqui, né, que são situações que têm um impacto psicológico, né, um impacto na saúde mental dessas pessoas que são alvos de violência na internet. Então, eu trouxe aqui uma pesquisa recente, mas tem inúmeras, né, que vão mostrar que a vítima de violência online é uma pessoa que se sente triste, desamparada, muitas vezes sozinha, porque ela não tem apoio, né, das outras pessoas. A gente tem casos associados, né, com violência virtual, de pessoas que desenvolveram quadros de depressão, de ansiedade, tentativas de suicídio, medo, fobia, distúrbio com sono, distúrbio com a imagem, né, de alimentação, e até problemas acadêmicos, né, porque se a gente imaginar que a gente passou 3, 4 horas sendo linchado no Twitter, por exemplo, na noite anterior, e que os nossos colegas de escola, de turma, tiveram acesso àquilo, e a gente volta para a escola no dia seguinte, depois de ter sofrido um linchamento virtual, é muito difícil, né, a gente se sentir ali seguro, né, e se sentir também disposto para aprender, né, para o aprendizado. Então, geralmente, tem um impacto, né, até na questão acadêmica, porque a gente está falando do sujeito integral, né, um sujeito que precisa estar bem emocionalmente para poder aprender, enfim. Então, essas são alguns dados aí que eu acho que é importante a gente refletir. E aí, isso vai de encontro com a pergunta, né, que vocês fizeram, pensando na idade mínima que os aplicativos, as redes sociais, elas colocam para as crianças e para os adolescentes, né? Então, a gente tem aí a maioria de redes sociais como o Facebook, o WhatsApp, o Instagram, que a idade mínima é 13 anos, apesar, né, que a gente sabe que crianças de 9, 10, 11 anos já acessam essas redes sociais. Nós sabemos que crianças de 4º, 5º ano já têm muitos problemas em grupos de WhatsApp, no TikTok.
o Discord, que é esse robozinho, né? Essa imagenzinha aí, é 17 anos a idade mínima, e o Discord é uma rede social que foi muito utilizada por adolescentes durante a pandemia, né? Que começou, vamos fazer trabalho, vamos se reunir no Discord e tal, mas é uma rede social que tem uma fragilidade muito grande de segurança. Inclusive, é uma rede social que a gente tem aí questões de crimes, de crianças acessando conteúdos para maiores de 18 anos, né, conteúdos que envolvem pornografia infantil. Então, é uma rede social que tem causado aí muitos problemas para o desenvolvimento de crianças e adolescentes. O TikTok é outra rede social que a idade mínima é 13 anos, mas a gente vê crianças, né, menores usando. E quando é engraçado que quando a gente pergunta para as crianças, eu dei uma palestra esses dias para crianças de 5º ano, e eu fiz essa pergunta para elas, né? Quem tem Facebook, quem tem TikTok, quem tem WhatsApp? E elas têm tudo, né, 10, 11 anos de idade. E todas tinham. E aí eu perguntei, mas como é que vocês têm acesso, né? Se vocês têm que colocar a idade lá. Os pais de vocês sabem? Sabem, né? Eles que colocam, inclusive, a idade deles, ou às vezes colocam até o e-mail deles, mas aí a conta é nossa, né? A gente usa, a gente faz o que a gente quer. Então, é curioso, né? A gente pensar que muitas vezes existe aí autorização dos próprios familiares para uso de rede social de crianças e adolescentes. O TikTok, por conta de muitos problemas que envolveram adolescentes, passou a colocar como idade mínima, né, 16 anos para você ter o perfil aberto. Se você coloca ali que você tem menos de 16, o seu perfil ele é fechado. Só algumas pessoas que você autoriza podem ter acesso ao que você posta, justamente por conta dessa superexposição. E a gente tem outros aplicativos que são, né, proibidos para menores de 18 anos, mas a gente sabe que tem adolescentes aí de 15, 16 anos que já acessam Tinder, Happn, OnlyFans, enfim. O próprio YouTube, a indicação é para 18 anos mais, mas a gente tem criancinhas de 2, 3 anos de idade que têm acesso aí a esses conteúdos. E aí a pergunta é se eu concordo, né, com essas questões da faixa etária, com essas situações que aconteceram recentemente. E aí, como eu estudo, né, todas essas temáticas e tenho, né, consciência de como esse ambiente online pode ser nocivo, dependendo da forma como a gente usa, eu devolvo a pergunta, né, para vocês. Vocês acham que os filhos de vocês têm condições, né, de lidar com esses desafios do mundo online? Eles são capazes de fazer boas escolhas ao se relacionarem com pessoas nas redes sociais? Eles saberão o que fazer se, de repente, alguém que eles não conhecem presencialmente começarem a conversar com eles? Eles saberão o que fazer se alguém sofrer cyberbullying no grupo de WhatsApp da turma? Então, são essas perguntas que a gente faz, né, que a gente se faz para pensar, bom, o meu filho, ele tem condições até cognitivas, né? Ele vai conseguir lidar com tudo isso que pode acontecer com ele e com o outro na internet? Então, é algo que é para a gente começar a pensar. Eu trouxe aqui até algumas outras perguntas que a gente pode fazer para refletir sobre isso. Eu penso que essa é uma decisão, né, das famílias, mas que não é à toa que as redes sociais colocam ali uma idade mínima, né? Ainda que a gente acompanhe, né, a gente tem ali espaços de supervisionar o que as crianças estão fazendo, né, ou de até conversar sobre o que elas estão fazendo, ainda que a gente tenha essa atitude, né, como mães, pais, enfim, avós, tios, tias, a gente precisa ter muito claro que essas redes sociais têm uma idade mínima justamente porque entende-se que quem tem, por exemplo, menos de 13 anos não é capaz, né, cognitivamente de lidar com os desafios que aparecem ali, que surgem ali sozinhos, né, e que muitas vezes precisam da ajuda até de um adulto. Esses dias eu estava conversando com adolescentes e eles estavam falando daquela série, eu não sei se vocês já assistiram, uma série nova do Netflix,
que se chama Round Six. É uma série extremamente violenta e a classificação indicativa é de 16 anos. E aí eu estava conversando com adolescentes de 13 anos que falavam, 12, 13 anos. Mas os meus pais assistiram junto, né? A gente colocou lá a série para assistir junto e tal. Só que é uma série, né, que não é à toa que é 16 anos. Ela é extremamente violenta, ela tem alguns conteúdos ali que às vezes a gente adulto tem dificuldade, né, para lidar. É uma série que coloca uma série de dilemas, uma série de questões humanitárias para a gente refletir e que às vezes a gente adulto se sente mal, né, de olhar aquelas cenas de violência. Então não é à toa, né, que séries, filmes, jogos tem aí uma idade mínima, né, para acesso. Então, é algo que é para a gente começar a refletir aí. Como eu disse para você, eu não sei se eu respondi, Lúcia, Soraya. Acredito que sim, Thaís. Surgiu mais uma questão, como é que você vê o YouTube Kids, como é que fica ele, né, nessa situação que você está trazendo para nós? Uhum. O YouTube Kids ele foi criado justamente para, né, levar as crianças a acessarem essa rede social e não usarem o YouTube, né, mais 18 mais. É uma rede social não, né, uma plataforma de vídeo, uma plataforma online que tem uma segurança maior, né? Muitos dos conteúdos que são colocados ali, eles são voltados sim para crianças, né? Então é uma rede que é segura para isso, mas assim como todas as outras redes, é fácil burlar, né? E é fácil também a gente encontrar ali algumas situações problemáticas, pensando em crianças muito pequenas, né, que fazem o uso frequente do YouTube Kids. Então, eu recomendo o YouTube Kids para quem tem criança pequena, né, eu acho fundamental. Outro dia minha sobrinha estava aqui e ela tem 3 anos, vai fazer 4 anos. E ela estava assistindo um desenho no YouTube normal, né? A avó deu o celular para ela e ela estava assistindo um desenho. Só que a publicidade, né, que aparece nos intervalos do desenho eram publicidades voltadas para a questão de consumo, tinham clipes ali sensuais, tinham propagandas que não são destinadas para crianças de 3 anos. Né? Então, logo eu baixei o YouTube Kids para ela e coloquei ali para ela assistir o desenho no YouTube Kids. Mas também tem a questão da propaganda, né, de brinquedos, né? Tem a questão da ideia de incentivar o consumo. Então, eu recomendo fortemente, né, que crianças muito pequenas, né, crianças de 3, 4, 5, 6 anos, se a gente tiver, né, se a gente der a opção de dar um aparelho celular para essas crianças, para elas terem acesso a redes sociais ou plataformas de vídeo como o YouTube, eu recomendo que a supervisão parental seja ainda mais, né, reforçada, porque esses ambientes, eles realmente são ambientes muito vulneráveis, aí a gente deixa as crianças muito vulneráveis. Então, quanto menor a criança, maior precisa ser essa supervisão de um adulto, né? E por que eu estou falando isso? Não é porque é a minha opinião, né? E eu tirei isso do nada. Mas os estudos têm mostrado, pessoal, que os nativos digitais, que são as nossas crianças e os nossos adolescentes, eles podem até dominar a ferramenta, né? Então, eles sabem colocar um vídeo, eles sabem passar foto. Às vezes a gente vê criança com 2 aninhos que já sabe, né, usar o dedinho para mexer nas coisas do tablet. Eles têm o domínio da ferramenta, mas isso não significa que eles não estão sujeitos a riscos ou que eles terão que tomar decisões que envolvem, por exemplo, o pensamento crítico, a antecipação das consequências, né? Se eu fizer isso, se eu clicar nesse link, o que pode acontecer? A empatia, o respeito, outros valores que são fundamentais para a gente conviver. Então, apesar, né, deles terem o domínio da tecnologia, eles ainda não têm condições cognitivas, éticas, muitas vezes, para lidar com tudo que a gente tem aí nesse meio.
Então, tem estudos que vão até falar, né, que a gente precisa formar essa geração de nativos digitais e torná-los sábios digitais, né? E isso só acontece por meio da educação. Então, quanto menor a criança, maior tem que ser a nossa supervisão, mas a gente vai trabalhar aqui algumas orientações educativas que, desde as crianças pequenas até os adolescentes, é fundamental que nós, adultos, né, responsáveis por proteger os nossos filhos e filhas, é fundamental que a gente eduque para essa área, que a gente ensine, né, as nossas crianças e os nossos adolescentes a se protegerem de todos esses riscos, de todas essas situações violentas que a gente pode encontrar na internet, dependendo da forma que a gente utiliza. Então, a supervisão, ela é importante, a supervisão parental, mas ela não anula, e a gente não pode deixar de lado, né, a educação, a formação dos nossos filhos para usar essa ferramenta com sabedoria. Acho que eu respondi, não, Lúcia, Soraya? Sim? Sim, Thaís respondeu sim. E a gente tem uma outra pergunta aqui para você. Vai lá, tá bom. Existe alguma forma, alguma ferramenta para identificar quais contas nas redes sociais os adolescentes possuem? Tem, eu já vou falar disso. Eu já vou falar disso. Eu só queria mostrar para vocês, né, algum dos riscos que a gente está sujeito aí nós e os nossos filhos, né? Nós também estamos. O Discord, por exemplo, é uma rede social que tem uma fragilidade maior de segurança, então a gente está muito exposto a crimes, né, a roubo de dados, a entrar em contato ali com pessoas que têm intenções ruins, né? Os pedófilos têm utilizado muito essa rede social, videogame também, né? Esses jogos online, muitas vezes os jogadores podem conversar e muitas vezes ali eu posso colocar que eu sou um adolescente de 17 anos, mas na verdade a gente está falando com uma pessoa de 40, né? Então, esses ambientes online, eles têm sido utilizados, né, de forma muito frequente por esses abusadores, né, pessoas que vão abusar aí de crianças e adolescentes. Inclusive, né, tem alguns estudos que vão apontar que quando a gente adiciona desconhecidos nas redes sociais, isso aumenta a chance da gente sofrer algum tipo de abuso sexual, né, pedofilia, enfim, pensando aí na faixa etária de 11 a 17 anos. E aí eu não sei se vocês já perguntaram para os filhos de vocês, para os alunos de vocês, vocês já fizeram essa pergunta. Vocês já adicionaram pessoas que vocês não conhecem, né, nas redes sociais? Então fica aí também uma reflexão que é preciso a gente fazer com os nossos filhos. E aí o que eu queria falar com vocês antes de entrar na questão dos filtros e dos aplicativos para a gente stalkear os nossos filhos. A gente não tem só um aumento de número de conflitos nos espaços virtuais por crianças e adolescentes, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Que as famílias, muitas vezes, também usam essa ferramenta, né, de uma forma que pode gerar alguns conflitos e problemas que vão impactar na vida dos filhos, que vão impactar na relação que tem com a escola. Então, a gente tem visto, né, que muitas vezes o conflito até começa entre as crianças, entre os adolescentes, e aí os familiares vão se envolvendo, e aí quando a gente vai ver, o conflito está, né, gigante, porque justamente os familiares começaram ali a brigar, né, a se desrespeitar, enfim. Então, a gente tem visto também problemas sérios, né, de exposição de crianças e adolescentes nos grupos de WhatsApp de pais. Outro dia eu conversei, né, com uma mãe que ela relatou que no grupo de WhatsApp das famílias ali, né, que era um grupo de mães de adolescentes de 8º ano, e aí ela disse que uma das mães colocaram, né, nesse grupo um vídeo de uma adolescente bêbada numa festa, né? E aí eu perguntei, né? Era alguém que as famílias conheciam, as mães que estavam ali estavam falando de alguém que era conhecido, e ela disse que não, né? Mas que ela fez isso para alertar as mães.
Só que quando a gente faz isso para alertar as mães, a gente está expondo, né, a filha de outra pessoa, a gente está expondo ali uma criança, né, uma adolescente. Então, a gente faz isso, às vezes, na tentativa de proteger, né, nossos filhos, de alertar os nossos colegas, familiares, mas quando eu compartilho esse tipo de conteúdo, eu estou contribuindo para a disseminação dessa violência, né? Com a exposição de uma menor, com a destruição da imagem de uma pessoa, né? Porque é importante a gente lembrar que a internet ela é feita de pessoas. A gente tem até, depois, né, essa mãe me contou, que eles fizeram um movimento interessante na escola. Eles organizaram um grupo de WhatsApp, elegendo alguns representantes de pais. Então, quando eles tinham alguma dúvida, ou quando acontecia alguma coisa, né, que o filho trazia, em vez de colocar ali no grupo e ficar debatendo aquela questão, eles passavam o problema para o representante de pais, e o representante de pais fazia essa ponte com a escola, né? Muitas vezes a gente vê que as questões que aparecem no grupo de famílias também está envolvendo um julgamento de professores, né? Um questionamento sobre práticas pedagógicas, às vezes sem consultar a escola. Então, nesse grupo, eles resolveram eleger esses representantes que faziam a ponte com a escola, e eles criaram algumas regras que eu trouxe aqui para compartilhar com vocês, que eu achei interessante, né, a gente pensar como é que a gente tem usado os grupos de WhatsApp de pais, né, e para que a gente tem utilizado. Então, eles pensaram, né, como regras de convivência, evitar mandar mensagens que não estão relacionadas com o tema do grupo, né, buscar espaços adequados para se debater, às vezes, um problema mais sério. O WhatsApp ficou combinado que era um lugar que eles iam só compartilhar mensagens rápidas, né, que interessavam a todos ali do grupo. Eles combinaram de não expor nomes, fotos de profissionais da escola e de alunos. Conversar com a escola ou com o professor sempre antes de repassar uma informação que está relacionada, né, com a questão pedagógica ou com os profissionais da escola. De não opinar, julgar, discutir sobre práticas pedagógicas sem procurar a escola, né? E de ter ali um ambiente também de respeito, de tolerância, né? Uma convivência ali positiva, uma convivência mais ética naqueles ambientes, porque muitas vezes as discussões, né, dos pais pareciam que eram crianças de 6 anos de idade, né? O tipo de conteúdo que a gente teve acesso. E o que eu quero dizer com isso, pessoal? Que se a gente quer formar nossos filhos, né, para que eles saibam se relacionar de uma forma ética, segura, positiva na internet com os outros, a gente precisa dar o exemplo, né? Quer dizer, não adianta nada a gente supervisionar, a gente discutir com eles a questão da violência, dos riscos, se nós agimos de forma contrária. Eu acho que a Flávia falou muito, né? Quem participou da palestra da Flávia na semana passada, ela falou muito sobre isso, né? O quanto a gente tem que ser coerente na ação. Não é aquilo que a gente fala, mas a gente precisa agir de forma coerente com aquilo que a gente quer formar, né? Muitas vezes a gente vê os pais querendo educar os filhos. Você não pode desrespeitar alguém na internet, né? Mas aí vai lá no grupo de WhatsApp da família e fica rindo do meme que está expondo alguém. Então, a gente precisa refletir também como nós, adultos, temos usado essas redes sociais. E aí, de novo, para aprofundar a discussão, para quem se interessar, o podcast da Conviver e Mais, a gente discutiu, deu briga no grupo de WhatsApp de pais, a gente fez essa discussão sobre as relações entre as famílias. E aí, acho que eu vou responder agora aquela questão que vocês colocaram, né? Então, o que a gente faz diante de tudo isso que a gente discutiu, né? Tá, é um lugar arriscado, os nossos filhos acessam, não tem como a gente proibir. O que a gente faz para educar os nossos filhos para usar esse ambiente de uma forma mais respeitosa? Então, primeiro eu queria dar algumas orientações gerais que podem nortear as nossas ações, se nós somos pais, mães, enfim, responsáveis por crianças e adolescentes que sofreram violência na internet, que foram agredidos, que sofreram cyberbullying, né, ou que tem ali alguma situação de exposição
alguma questão de humilhação na rede. Então, as orientações, elas são gerais, a ideia não é passar nenhuma receita aqui para vocês, mas algumas ações que a gente pode ter para proteger nosso filho ou nossa filha. Né? Então, se a gente foi ofendido, é sempre importante a gente esperar a nossa raiva passar para tomar uma atitude. Né? Não é recomendado que a gente fique dialogando com o autor da agressão virtual, não revidar a agressão, não ficar batendo boca no ambiente online. Então, se eu fui agredido, se eu fui exposto, é importante que eu tire um print, né, desse conteúdo e, inclusive, me afaste das redes sociais por um tempo, para que eu não tenha acesso, eu não fique relendo e revendo ali o que as pessoas estão falando de mim. Então, eu posso até pedir para alguém, né, para os meus pais printarem ali o conteúdo, mas é indicado que para proteger as nossas crianças e os nossos adolescentes, a gente não entre num embate, mas a gente recolha, né, essas situações que estão acontecendo ali, para que a gente possa depois atuar com os responsáveis. Então, é importante nosso filho, se for, né, alvo de violência, dele se afastar por um tempo das redes sociais, justamente para ele não sofrer mais se ele fica ali relendo o que as pessoas estão falando sobre ele. E se for uma situação, né, que eu tenho a necessidade de me defender, uma situação que eu fui exposta publicamente, como essa adolescente que eu contei para vocês do 6º ano, ela foi julgada, né, por milhões de pessoas no Twitter, em outras redes sociais, e ela não viu exatamente o que as pessoas estavam falando, mas ela sabe, né, que isso teve uma repercussão muito grande. Então, a gente orientou. Ela queria falar com as pessoas, ela queria mostrar que ela tinha sofrido. Né? Então, nesse podcast, a gente até lê o depoimento que ela dá. Ela faz um post, né, um único post, ela posta lá na rede social dela, dizendo quem ela é, como ela se sentiu, né, quais foram as consequências para a vida dela. Então, a gente recomenda que se a pessoa, né, se sentiu ali com vontade enfim, de dialogar, de expor ali o que aconteceu, que isso seja feito num único post e não, né, fique ali trocando mensagens com pessoas na internet. E eu trouxe alguns canais também que a gente pode pedir ajuda, né, se o nosso filho ou a nossa filha for exposto na rede. Essa apresentação vai ficar salva depois no YouTube, a escola também pode disponibilizar, eu posso disponibilizar para vocês podem tirar uma foto da tela, façam como vocês acharem melhor, mas tem aí alguns endereços de e-mail da Unicef que desenvolve campanhas junto com a SaferNet para a proteção de crianças e adolescentes na rede. Tem e-mails que são diretos, né, das redes sociais Instagram e Facebook, que a gente pode mandar um e-mail, uma denúncia de alguma situação ali que expõe um menor de idade. A própria SaferNet, que é uma organização aqui do Brasil, que trabalha com propostas educativas para escolas e para familiares também, tem um canal que a gente pode pedir ajuda, que a gente pode denunciar um conteúdo desrespeitoso ou até pedir ajuda, né? Então, eu posso entrar em contato com um especialista ali da SaferNet e esse especialista vai me orientar como eu tenho que agir diante de uma situação de violência. E eu queria dizer para vocês que a escola, né, o Colégio Bandeirantes, ele trabalha, né, no sentido de prevenir e de que além da prevenção, é necessário a gente também ter ações interventivas com os envolvidos quando a gente sabe que uma situação de violência acometeu nossos alunos, uma situação de violência online. O cyberbullying, a cyberagressão, são problemas complexos, como a gente viu aqui, né? E exigem ações que são também complexas. E eu acho que até as meninas podem falar depois, mas a escola tem todo um trabalho voltado, né, para essas ações de intervenção, existe todo um protocolo de intervenção para lidar com essas questões que acometem muitas vezes os nossos filhos. Então, vocês podem recorrer à escola, né, quando isso envolve ali um relacionamento entre alunos ou quando vocês, né, estão com dúvida também de como atuar diante de situações que acontecem na internet. E aí vocês podem... Oi, Lúcia. Posso interromper um pouquinho? Claro. Temos perguntas aqui, olha, bem interessantes.
tendo em vista que os adolescentes entendem que entendem a privacidade como algo inquestionável e muitas vezes entendem como invasão, né, querer conhecer a rede de contato deles, como respeitar esse momento de crescimento, maturidade deles, com a necessidade da nossa vigilância. E a outra, os pré-adolescentes que os pais não permitem rede social, muitos dizem que é prejudicial. Qual a sua orientação, a sua sugestão em relação a isso? Tá? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar, pessoal, é que nós somos os adultos da relação, né? Nós decidimos aquilo que é melhor para os nossos filhos, nós precisamos limitar muitas vezes as ações que eles têm, né? Então, eu acho que a resposta para todas essas perguntas, ela sempre vai ao encontro do diálogo, né? Estabelecer momentos de diálogo e de reflexão com os nossos filhos. Então, vocês me perguntam assim, eu devo ou não espionar o que o meu filho ou a minha filha está fazendo na internet? Eu devo ver com quem ele está falando, o que está acontecendo ali, né? Será que eu invado a privacidade dele? E aí, de novo, eu pergunto para vocês, né? Vocês deixam os filhos de vocês sozinhos? E aí, eu acho que isso depende da idade. Mas vocês deixam os filhos de vocês sozinhos em casa ou ir até algum lugar público? Vocês deixariam os filhos de vocês se relacionarem com pessoas que eles não conhecem em lugares públicos? Se o filho de vocês ou a filha marcasse um encontro com uma pessoa que ele não conhece, vocês deixariam ele ir? Né? Então, a pergunta é, o meu filho, a minha filha, consegue sozinho se defender das situações que ele pode estar exposto nesse ambiente? Né? E aí, pensando em crianças muito pequenas, a resposta provavelmente é não, né? Uma criança de 6, 7, 8 anos não tem condição ainda cognitiva de lidar com todos esses desafios, por isso que a supervisão parental, ela é muito importante, né? Ainda que a gente não vá ficar ali o tempo todo do lado da criança, vendo aquele desenho que ela está assistindo, né, ou o que ela está fazendo ali na rede social, a gente precisa de momentos em que a gente sim vai acompanhar aquele conteúdo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Outro dia uma amiga deixou a filha assistindo um desenho, um canal de YouTube, né, no YouTube 18+, Gato Galáctico chama o canal. Não sei se vocês já ouviram falar. E ele começa com um desenho, né? Então parece que é uma coisa infantil, que é uma coisa voltada para criança. Então começa ali com uma animação, mas depois ele é já um adulto, e aí ele começa a falar do dia que ele matou a aula, como ele fez para matar a aula e fugiu para o shopping. E aí ele vai relatando esse processo por meio de animação. Então, se eu bato o olho, minha filha está assistindo a animação e eu estou vendo de longe, eu não sei exatamente o que é aquilo. Né? Então, é importante que se a minha filha diz, olha, eu gosto do Gato Galáctico, então é importante que a gente assista alguns vídeos para entender o conteúdo, né, daquele youtuber. Com os adolescentes, o processo precisa ser muito mais reflexivo, né? Eu não estou dizendo que a gente vai ter que assistir todos os youtubers que os adolescentes assistem, né, por muitas horas, muitas vezes, mas a gente precisa de momentos, e esses momentos o que vai definir, né, a possibilidade de educação não é a quantidade, mas é a qualidade desses momentos. Então, momentos de reflexão com os nossos filhos. Né? Então, eu vou, daqui a pouco, falar para vocês de algumas propostas de diálogo, né? De reflexão que a gente pode ter. A gente pode sentar um dia com o nosso filho e assistir o youtuber que ele mais gosta e propor algumas reflexões. Né? Então, esse acompanhamento com os adolescentes, ele é fundamental, esse acompanhamento de perto, né, com aquilo que eles consomem, aquelas pessoas que eles seguem na internet. A gente precisa saber quem são essas pessoas que estão influenciando na constituição, inclusive, da autoimagem, da personalidade dos nossos filhos. No caso de redes sociais, essa é uma decisão que cabe, né, aos responsáveis, mas eu trouxe aqui algumas possibilidades para a gente pensar o quanto muitas vezes a gente precisa
ter momentos de diálogo e acompanhar, inclusive, algumas situações que acontecem ali. Então, eu vou dar alguns exemplos para vocês, e eu queria começar pensando no tempo, né, de uso de rede social e de celular. A gente tem uma pesquisa, né, algumas pesquisas que mostram que reduzir o tempo de uso nas redes sociais para até 30 minutos por dia é um fator de proteção eficaz na redução de depressão e sensação de solidão de crianças e adolescentes. Uma outra pesquisa vai dizer, né, que essas redes sociais elas chegam a substituir conexões reais. Então, o sentimento de solidão, né, e outras situações podem impactar aí na saúde emocional dos nossos adolescentes, principalmente agora que a gente está saindo, né, desse momento de isolamento social em que a gente ficou muito tempo interagindo por meio de telas. Então, a primeira orientação que a gente pode ter com os nossos filhos, né, e aí a gente está falando de adolescentes e pré-adolescentes, é estabelecer alguns acordos de tempo de uso, né? Então, de novo, nós somos os adultos da relação e a gente precisa proteger, a gente precisa olhar para o tempo, né, que os nossos filhos estão ali na rede. Então, a gente orienta que é importante a gente priorizar a saúde, respeitar o horário de dormir, horário de acordar, a prática de exercício, as lições, os trabalhos escolares, a socialização, né? Então, a gente pode estabelecer esses acordos de momentos em que os nossos filhos vão usar, né, essas redes sociais, como, por exemplo, estipular, na hora de dormir a gente precisa desligar o telefone. Na hora que a gente estiver aqui jantando junto, é o único momento que a gente está junto, a família aqui, então vamos desligar os celulares. Então, esses acordos, eles estão relacionados ao tempo, né, de uso e dos espaços que a gente vai usar, mas claro que cada família precisa adequar aí a sua realidade e também ser coerente, né? Muitas vezes a gente vê os familiares falando, não quero que você coma usando o celular, não quero que você use o celular na mesa. E aí a hora que a gente vai ver o pai e a mãe tá ali respondendo mensagem de trabalho, né, ou vendo um vídeo ali, enfim. De novo, a gente precisa ser coerente. Eu trouxe alguns aplicativos que são utilizados geralmente para monitorar os filhos, né? E muitas vezes é importante que, se a gente for mãe, pai de crianças pequenas, que esses aplicativos eles sejam de fato instalados. Se eu sou mãe de uma criança de 6 anos e decido dar um celular para ela, eu preciso ter um certo controle, né, uma supervisão do que ela está fazendo ali, porque cognitivamente ela não tem condições de lidar com todos os desafios que esse mundo virtual apresenta. Então tem, né, o Google Family Link, que é famoso, que é um filtro que a gente pode colocar no notebook. A gente tem um aplicativo que chama App Block, que é usado muitas vezes até por adultos. Eu estou precisando usar esse aplicativo, manter o foco, que ele bloqueia sites e aplicativos a hora que o celular está ligado, justamente para quando a gente está fazendo uma atividade aqui, a gente não fique olhando para o que está acontecendo no celular, né? Porque fica ali piscando WhatsApp, Instagram e tal. Então, esse aplicativo ele tem essa função. Tem o controle parental também, Screen Time, que é um outro aplicativo. E tem alguns aplicativos que é só vocês darem uma busca no Google que vocês vão identificar, né, diversos, que eles funcionam como espiões. Eles funcionam como detetives, né? A gente fica invisível, mas a gente tem acesso a tudo que as crianças e adolescentes estão fazendo ali nas redes. Tem o Web Detetive, o M-Spy, o Safer Kid, o Fame Safe, que inclusive controla o tempo, né, que eles podem ficar conectados. Tem alguns que a gente rastreia a localização dos filhos. Então, assim, de novo, né, a pergunta foi, a gente deve fazer isso? A gente não está invadindo a privacidade? Eu acho que isso precisa ser acordado, né, com os filhos de vocês. Então, se a gente for pensar em adolescentes, né,
essa questão de supervisão e de acompanhamento, ela é cada vez mais difícil, porque do ponto de vista cognitivo, ele já tem condições de burlar algumas coisas, né? Então, de repente, eu tenho ali um aplicativo que eu estou monitorando onde o meu filho está, e ele sabe disso. Ele, se ele quiser burlar isso, ele vai burlar facilmente, né? Já fomos adolescentes, sabemos como isso funciona. Então, eu deixo o celular com alguém na escola, minha mãe vai achar que eu estou na escola, mas eu saio da escola sem o meu celular, né? Então, adolescentes têm condições cognitivas de pensar burlar, né, esses acordos. Se eu proíbo de ver determinado youtuber, eu não garanto que ele não vai ver, porque ele pode, na escola, pegar o celular de outro aluno e ter acesso àquele conteúdo. Então, por isso que a supervisão, o controle parental, ele é difícil por conta da mobilidade, né? E pensando em adolescentes, até porque eles burlam muitas vezes essas regras, essas estratégias. Por isso que a nossa orientação, né, a minha orientação enquanto pesquisadora, enquanto professora, enquanto mãe, é que a gente invista na educação nessa área. Formar os nossos filhos para que sejam sábios digitais. Educar os nossos filhos para que eles possam se proteger sozinhos, que a gente não precise o tempo todo nós estarmos próximos para que a gente possa protegê-los, mas que a gente mostre, né, quais são os desafios e os perigos que a gente está sujeito e estabeleça um diálogo, reflita sobre isso. Então, como a Flávia falou para vocês, colocar-se à disposição para escutar, né? E escutar a gente está pressupondo que a gente está pensando em escutativa, né? Em que a gente vai acolher as dúvidas, as angústias, a gente não vai julgar, né? O que o nosso filho ou a nossa filha está falando. Então, por exemplo, se a minha filha vem me contar, né? Ai, mãe, tem uma aluna lá da minha escola que vazou um nude dela. E a gente já tem uma postura de quem é essa? Não acredito que aconteceu isso. Quem é essa sem vergonha? Você é amiga dela? A gente já está julgando, né? A gente já está ali interrompendo aquilo que a gente quer, que é um diálogo assertivo, respeitoso e que faça com que nossos filhos reflitam, né? Então, é muito mais formativo a gente fazer perguntas. É mesmo, filha? Me conta o que aconteceu, né? A gente pode reconhecer o sentimento dessa pessoa que foi exposta para ajudar os nossos filhos a serem mais empáticos dentro de um ambiente que a empatia é muito pequena, né? Nossa, filha, mas você não conhece ela, mas como é que você acha que ela está se sentindo? Será que ela tem coragem de voltar para a escola? Eu imagino que ela deve estar muito envergonhada, né? Como é que você ia se sentir se fosse com você? Como é que você gostaria que seus amigos agissem se isso acontecesse com você? Né? Então, quando a gente faz esses questionamentos sem julgar, por mais que eu ache um absurdo uma adolescente de 12 anos ter vazado um nude dela, eu evito esse julgamento de valor, porque eu preciso fazer com que os nossos filhos reflitam sobre as ações que eles têm na internet que impactam na vida dos outros e na própria vida, como nesse caso do nude. Né? Então, é algo que a gente precisa refletir. Se eu sento com meu filho para assistir um vídeo do youtuber, eu gosto de tal youtuber, tá? Então vamos assistir um dia, escolhe um vídeo, filho, para a gente assistir junto, um vídeo que você gosta muito dele, que você dá muita risada. Tá bom, pai. Então a gente senta lá com o nosso filho de 15 anos e assiste um vídeo de 20 minutos do youtuber. E aí, quando começa, a gente já fala assim: ai, nossa, que cara bobo, que cara chato. Como é que você pode gostar disso? Se a gente já começa julgando, né, atribuindo um julgamento de valor para aquilo que o nosso filho admira, a gente já está interrompendo essa possibilidade do diálogo, da escuta, né, e da reflexão. Sei lá, se o filho conta, pai, eu fui excluído de um grupo de WhatsApp da sala. Geralmente eles não contam, tá? Mas se eles contam, aconteceu alguma coisa lá que eles não concordaram e me excluíram. Eu preciso reconhecer o sentimento dele.
Eu posso achar que isso é uma besteira para mim, né? Eu acho que a Flávia falou bastante isso. Mas a gente, de forma alguma, pode minimizar o sofrimento do outro. Eu preciso reconhecer que ele está mal, né? Eu posso imaginar, no plano mental, como um adolescente de 15 anos se sente quando ele é excluído de todo um grupo por conta de algo que ele falou. Então, eu preciso mostrar para ele que eu sei o que ele está sentindo, me conectar com o sentimento dele, né? Nossa, filho, como você tá? Me conta. Me conta o que você fez, né? Existe algo que eu possa fazer para te ajudar? Porque se a gente fala assim, ai, filho, não liga, daqui a pouco eles te colocam de novo, ai, faz um grupo só com seus amigos, ou nem dá bola para esses grupos de WhatsApp, vai estudar que você ganha mais, a gente já, né, interrompeu ali a possibilidade. Então, o que a gente sugere? Orientações educativas estão muito relacionadas com esse processo reflexivo. E esse processo reflexivo exige não julgar, acolher, escutar de forma empática, reconhecer sentimentos. Se a gente vai decidir limitar o tempo de acesso, é importante que a gente sempre coloque a regra seguida do princípio que está por trás da regra. Né? Então, trazer por que a gente está limitando o tempo. Né? Eu posso dizer para o meu filho, olha, eu sou o seu pai e eu não posso permitir que você acesse um conteúdo que não é para a sua idade. Né? Então, por isso eu preciso que você saia dessa rede social, porque eu preciso te proteger de alguns riscos. Filho, eu não posso permitir que você passe a madrugada inteira jogando durante a semana, porque você tem aula no dia seguinte. Eu me preocupo com a qualidade do seu sono. Então, quando a gente coloca uma regra, a gente sempre explica o motivo dessa regra, o que está sustentando ali aquela limitação, e sempre abrindo para o diálogo, né? Então, vamos conversar sobre isso. Você tem alguma dúvida, né? Como é que você acha que eu posso fazer enquanto pai? Se você está utilizando o Discord e acessando pornografia, né? Eu sei que você está acessando pornografia e eu não posso permitir que você tenha acesso a esses, como que eles falam no Discord? Não são diretórios. Enfim, tem algumas salas ali que eles têm acesso a esses conteúdos. O que a gente tem que fazer é refletir com os nossos filhos sobre como eles têm usado as redes sociais. E a gente pode utilizar casos reais para discutir isso com eles. Tem um monte de casos na mídia, né, de vídeos, situações que envolveram linchamento virtual, que envolveram exposição de crianças na internet, que envolveram roubo de dados. A gente tem uma série de notícias, reportagens, vídeos disponíveis na internet para que a gente possa fazer algumas conversas qualificadas com os nossos filhos, né? E essas conversas qualificadas, elas são pautadas em perguntas que façam com que os nossos filhos se desequilibrem cognitivamente, né? Se eu falo assim, você acha que é certo ou errado fazer um meme de alguém e colocar na internet? Eles vão falar, é errado, né? Então, não é esse o nosso objetivo. Nosso objetivo é que eles reflitam além, né, daquele universo que eles se encontram. Então, perguntas como: o que pode acontecer quando a gente posta algo que é muito pessoal na internet? O que pode acontecer se você namora com a Soraya, por exemplo, e vocês trocam ali intimidades, mas vocês terminam esse relacionamento? Vamos ver se tem algum caso aqui na internet que já aconteceu, né, do parceiro ou da parceira se vingar do outro, e aí a gente pode usar esse caso real para refletir e tirar, né, do caso dele, mas olhar para essas vítimas de violência online e refletir como elas se sentem, os impactos na vida dela, né? O que pode acontecer, filho ou filha, quando a gente compartilha algo que está expondo uma pessoa, que está envergonhando outra pessoa? Então, vamos pensar numa situação que eu ouvi hoje na palestra que eu assisti no colégio, que durante a pandemia, nas aulas remotas, tiraram um print de uma professora e fizeram um meme dela, uma figurinha, e compartilharam, e de repente esse meme chegou, né, em outros estados, outras pessoas estavam tendo acesso àquele meme. O que pode acontecer com essa professora? Como é que você acha que ela se sente? Se esse meme fosse, né, uma exposição sua, se tirassem um print, né, de você na aula online com uma expressão ali toda atrapalhada e fizessem uma figurinha, como é que você ia se sentir?
Então, essas perguntas, né, elas são desequilibradoras, elas geram desequilíbrios cognitivos, né? Vamos pegar aqui, filho, o nosso grupo da família, e vamos analisar aqui alguns memes que seu tio manda, né? Você acha que a gente pode considerar isso brincadeira? Será que existe um discurso de ódio por trás? Alguém se sente desrespeitado quando a gente assiste esse vídeo que está colocando uma pessoa gordinha numa situação de exposição, né? Como é que a gente pode saber, filho, que o que esse youtuber que você gosta, né, ou esse perfil, essa influencer digital que você segue, que o que ela posta é real, que corresponde à realidade dela, né? Será que essa é a vida que ela tem? Então vamos olhar aqui as fotos das praias, dos lugares que ela frequenta, da alimentação saudável que ela tem. Será que a vida dela é isso, né? Será que o que ela posta na rede social é isso? Por que você gosta desse youtuber, filho? O que você admira nele? Quais são as qualidades, as características que você se interessa, que você se identifica? Porque além da gente refletir sobre riscos, sobre comportamentos agressivos, sobre as consequências das nossas ações na internet, tem essas questões também dos influencers digitais, que tem inúmeras pesquisas mostrando que eles influenciam na vida dos nossos filhos, das nossas filhas, na construção da autoimagem, né? E a gente precisa entender o que os nossos filhos estão consumindo, né, de valor a partir dos YouTubers e das influencers, dos influencers que eles seguem. Então, são algumas reflexões aqui, né? Claro que de forma geral, mas sempre partindo desse princípio do diálogo. Eu acho que a Thelma Vinha, que vocês assistiram há 2 semanas atrás, ela contou uma estratégia que ela fazia com as filhas. Quando as filhas deixaram de ser crianças e entraram na adolescência, né, e ganharam um celular, tiveram acesso à rede social, ela fez um acordo com as filhas de que, em vez de contar história para elas dormirem, né, que era como ela fazia quando era criança, ela tinha um acordo de que todo dia uma delas, né, um dia era a Thelma, outro dia era a filha mais nova, outro dia a filha mais velha, cada dia uma ia selecionar algo que elas viram na internet ou que aconteceu na rede social com ela ou com colegas, para discutir naquele momento ali antes do sono, para refletir, para conversar, né? Então, acho que cada família precisa olhar para a sua realidade e ver o que cabe. Mas o fundamental é que esses processos reflexivos aconteçam, né? A frequência não é o mais importante, mas a qualidade desse momento, que eu vou sentar com meu filho, vou assistir um vídeo de um youtuber, eu preciso estar ali disponível para ouvir, para acolher e para fazê-lo pensar sobre aqueles conteúdos. E aí, pessoal, eu vou encerrar minha fala, nem sei que horas são. E aí acho que a gente ainda tem tempo, né, para as perguntas. Aí, Eu queria... Oi, diga. Antes de você encerrar, tem mais uma questão aqui, né? Uma curiosidade. Então, o perfil de quem pratica cyberbullying, o que acontece? Qual é o motivo, né? Por que eles agem desta forma? Para você falar um pouquinho sobre isso. A gente tem pesquisas que vão mostrar que, por exemplo, pessoas, adolescentes, podem ser autores de cyberbullying, mas não de bullying no presencial. Por que ele é de cyberbullying, mas não teria coragem de fazer isso presencialmente com uma pessoa? Porque o nível de empatia na internet é muito baixo. Então, a gente tem como característica desse sujeito que é autor de cyberbullying uma ausência, né, uma redução do nível de sensibilidade moral. Sensibilidade moral é a nossa capacidade de se colocar no lugar do outro, de se conectar com o sentimento do outro. Essa capacidade ela é reduzida na internet. Isso não significa que o meu filho ou a minha filha seja um psicopata, uma pessoa insensível, porque a sensibilidade moral é possível da gente desenvolver, né, a partir dessas experiências, dessas vivências que a gente tem com as pessoas em que falta a sensibilidade moral e a gente reflete sobre a consequência da nossa ação diante, né, daquela situação para a vida do outro.
Então, a gente tem como característica, né, de um autor de bullying essa ausência de sensibilidade moral que muitas vezes leva esse sujeito a praticar atos violentos. Acontece que a gente tem, por exemplo, algumas pessoas que, além de ter essa dificuldade de se conectar com o sentimento do outro, é desengajado moralmente. Eu não sei se vocês já ouviram esse termo. O desengajamento moral é aquele sujeito que atribui a responsabilidade da sua ação ao outro para não se sentir culpado. Então, é comum a gente ouvir de adolescentes: ah, pai, mãe, mas é brincadeira. Eu fiz um meme só ali do meu amigo, mas ele sabe, é brincadeira, ele deu risada também. Então, muitas vezes a gente atribui, né, até a vítima a culpa ali por estar exposto ou por ser alvo de meme. Ah, mas também ele fez essa cara engraçada. Ele que mandou a foto e aí a gente decidiu fazer uma figurinha. Então, a gente atribui essa responsabilidade ao outro para não se sentir culpado diante de uma ação que fere aí a dignidade do outro. A gente tem feito um exercício, e na minha pesquisa de doutorado foi, inclusive, uma atividade que teve mais impacto na vida dos adolescentes que participaram da pesquisa, que é fazer momentos de reflexão sobre o que é brincadeira e o que não é brincadeira. O que a gente pode considerar brincadeira, o que nós não vamos considerar brincadeira. Será que esse meme ou esse conteúdo que a gente está vendo aqui, compartilhando na internet, ele está expondo alguém? Esse alguém é quem? Como é que essa pessoa se sente? Então, a gente selecionou, né, eu e a Thelma, diversos memes para trabalhar com os alunos e para a gente refletir sobre essa diferença entre do que a gente vai considerar engraçado, humor, e a gente pode compartilhar, e aquilo que a gente vai considerar um discurso de ódio, né, porque está ali atingindo grupos minoritários, está fazendo piada com a orientação sexual de alguém, com a cor da pele de alguém, com o cabelo de alguém, com o peso de alguém. Então, são reflexões que a gente tem feito para suscitar essa diferenciação entre discurso de ódio e humor, piada, né, ou agressão. E a gente tem feito isso por meio dos memes e dos conteúdos que a gente tem na internet. E esse processo possibilita, né, ele favorece também o desenvolvimento da empatia e da sensibilidade moral. Quer dizer, quando eu posso refletir e conhecer até casos de pessoas que se tornaram meme e tiveram consequências muito ruins para a vida delas, eu favoreço essa construção, né, dessa conexão com o sentimento do outro. Então, assim, não compreendam o alvo de bullying, de cyberbullying, como alguém que é desumano, mas como alguém que encontra um ambiente, né, favorável para a prática da violência, né, para a prática de situações ali que colocam o outro em risco, mas muitas vezes é um sujeito que carece dessa sensibilidade, né, que a gente precisa trabalhar e desenvolver o valor da empatia ali para as relações, sabendo que a empatia é muito baixa no ambiente virtual. Então, acho que é mais ou menos por aí. Não sei se eu respondi, meninas. Sim, respondeu. Os pais estão, inclusive, agradecendo, né, as colocações. Muito bom. Que bom, eu que agradeço. Eu queria só dizer para vocês, famílias que nos ouvem aqui hoje, que essa educação dessa geração, né, é muito diferente da educação que a gente teve. A adolescência de hoje é muito diferente da nossa adolescência, né? Educar nos dias de hoje, com tantas mudanças, com tantos problemas complexos que a gente conheceu aqui hoje, é realmente um desafio, é realmente algo que nos angustia, né? Nos deixa perdidos. Às vezes, quando a gente precisa de um conselho, a gente recorre lá aos avós, os pais, né, para saber o que a gente faz com o nosso filho. No caso da internet, a gente não tem como recorrer, né, aos pais, aos avós, para a gente saber como é que a gente age. Então, a gente está aprendendo, né, todo mundo junto, a como usar essa ferramenta de uma forma positiva e mais respeitosa, né? Então, a mensagem que eu queria passar para vocês é que a gente precisa proteger os nossos filhos e filhas no mundo virtual como a gente faz no mundo real,
né? E é importante que a gente oriente, que a gente eduque, para que ele mesmo aprenda a se proteger. Ele precisa ter consciência desses problemas que acontecem no ambiente online e consciência de que não são só pessoas amigas, né, pessoas que têm boas intenções, porque a internet é uma janela para o mundo, né? Então é importante que a gente oriente sobre os limites, as nossas ações, o que a gente não expõe, quais são as consequências disso, e isso é feito por meio da educação, da formação. Então, para finalizar, se a gente pretende formar crianças e adolescentes que saibam usar a tecnologia de forma segura, respeitosa, consciente, positiva e ética, a gente precisa se preparar, né, enquanto adulto, e incorporar a educação às temáticas que estão presentes no universo virtual. Essa tarefa ela é urgente, ela é para ontem, né, ela é necessária, e é responsabilidade de todos nós que somos responsáveis pela formação de crianças e adolescentes, tanto família quanto escola. E aí eu queria agradecer, abrir para as perguntas, deixar o meu e-mail, caso alguém queira entrar em contato depois, se tiver alguma dúvida, se quiser algum material, eu estou à disposição para compartilhar essas questões com vocês, tá bom? É isso. Thaís, Temos que perguntas? agradável. As perguntas você foi respondendo, né, ao longo desse momento. Temos aqui agradecimentos, né, os pais agradecendo, elogiando. Muito bom, foi um momento agradável, esclarecedor, né, com dicas, sugestões bem importantes aí para esse momento, né, de relação com os filhos, com colegas, enfim, muito bom. Que bom, Lúcia. Que bom. Bastante pontos aí para reflexão, né? Para a gente sair daqui pensando, né? Pensando, um grande aprendizado. E lembrando, né, que esse encontro está gravado, estará disponível a partir de amanhã no YouTube, então, para os pais assistirem, compartilharem, né, sempre muito bom rever e ouvir novamente aí esse momento, essas sugestões. Além disso, né, acho que também é importante falar que continuaremos com os nossos encontros às quartas-feiras. Próxima semana teremos aí um encontro com a doutora Clarice Madruga, trazendo o tema, né, o panorama do uso de drogas na adolescência, falando sobre álcool, vape e maconha. Então, fica já o convite, né, para toda a comunidade Band, para os pais, enfim, muito bom. Né? Perfeito, perfeito. A gente agradece muito, Thaís, a sua presença. Ai, Thaís, surgiu uma questão aqui, olha, alguma indicação de leitura, alguma sugestão nesse sentido, Thaís, para com que os pais possam, né, também ir aperfeiçoando aí o que eles ouviram hoje? O que você teria para nos passar? Eu tenho algumas sugestões, tem algumas entrevistas que eu e a professora Thelma Vinha, a gente já deu para a revista Nova Escola, que pode ajudar nessa reflexão com os filhos. Tem a minha própria tese, né, de doutorado. O primeiro capítulo eu faço uma revisão de literatura sobre diversos desafios, né, não só agressão virtual, mas, enfim, uma análise desse universo online aí, que tem algumas questões ali, algumas pesquisas que são fundamentais a gente saber, né, enquanto adulto, coisas que a gente nem imagina que acontecem no ambiente online. Então, eu posso disponibilizar o link aqui da tese, se vocês quiserem baixar, ou não sei se a escola disponibiliza, mas está online. Essas entrevistas eu também posso enviar para vocês, e vocês podem depois entrar em contato com os familiares e encaminhar. Acho que é isso, assim, de material. Disponível na internet a gente tem pouco, né? Mas eu consigo compartilhar, assim, com vocês do Band, e aí, se vocês puderem depois encaminhar para esses familiares que estão pedindo, eu agradeço. Thaís, você pode mandar para a gente aqui no Band
e a gente coloca como descrição no vídeo do YouTube. Tá legal. Tá bom. Então eu mando os links para Pra vocês. eles, certo? Combinado. Acho que não Certo. temos mais nenhuma pergunta, né? Por enquanto. Não, acho que é isso, né? Então a gente só tem para te agradecer, Thaís, esse Eu que encontro. agradeço. Agradecer aos pais pela presença, né? E, enfim. E contamos, né, com a presença aí dos pais na próxima quarta-feira. O próximo tema, que é super importante também. Isso. Eu queria agradecer muito, Lúcia, Soraya, Estela, Henrica, Marina, né, todo mundo que foi responsável aí por esse encontro acontecer hoje. Foi de verdade um prazer, né, poder compartilhar essas pesquisas, esses estudos, essas reflexões. Eu espero ter contribuído de verdade aí para a prática, né, dos familiares. E eu queria dizer que a gente está junto nessa educação aí online, né, para favorecer essa convivência mais positiva e mais ética na internet também. Então, muito obrigada, foi um prazer e espero que a gente possa se encontrar um dia presencialmente. Obrigada, um grande abraço. Obrigada tchau, a todos. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.